programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, com Luiz Carlos Barnabé de Almeida, ele que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Além disso, ele é bacharel em Economia e Jornalismo, mestre em Administração, professor universitário e também escritor. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, eu tenho acompanhado, né, informações que a gente obteve ao seu respeito, que o senhor tem costumado fazer palestras, Brasil afora, visando difundir a nova teoria do crescimento econômico. No que consiste isso, por favor? É uma nova teoria econômica que foi desenvolvida por Rommel, que é um professor de Stanford, em 2018 foi Nobel de Economia, e ele tem um novo olhar de como um país fica rico, ou fica mais rico, ou fica pobre, ou de pobre fica rico. Essa é a teoria que explica o crescimento econômico dos países. Então, a teoria econômica que explica por que os países ficam ricos, por que os países ficam pobres. E essa faz minha parte, essa área da ciência econômica, faz parte das minhas pesquisas. Eu faço parte de um grupo de cientistas econômicos e nós estudamos exatamente por que os países ficam ricos, por que pobres, por que eles crescem, né? Por que o PIB aumenta, né? Então, essa teoria nos mostrou, através de estudos, em que nos trouxe muitas informações, em que nos despertou um interesse de indicar que o próximo país a suceder o líder mundial, que desde o final da Segunda Guerra é os Estados Unidos da América, é o Brasil e não a China. Mas como chegaram a essa conclusão? Através de pesquisas e através de informações e baseado principalmente no fundamento dessa nova teoria do crescimento econômico sustentável. Essa nova teoria mostra em que, e esse é o grande diferencial das velhas teorias, que o grande salto para um país ficar mais rico, para ele gerar crescimento econômico, é através do estoque de conhecimento. Porque o estoque de conhecimento passou a ser considerado por Rommel e aceito por todos os economistas como um fator de produção. Então, para crescer a riqueza de um país, precisa de fatores de produção, que é o trabalho, que é a terra, que são os recursos ecológicos que fazem parte de cada país. E ele descobriu que tem um fator que é mais importante, tão importante como todos esses, que nunca foi considerado pelos economistas, que é o conhecimento. Porque o conhecimento é a mãe da inovação. E a inovação é geradora de um aumento muito grande de bens econômicos, ou seja, de aumento de PIB, de aumento de renda. E essa demonstração fez com que eles concluíssem que os países ricos são aqueles países que têm maior estoque de conhecimento, né? Porque o estoque de conhecimento é gerado dentro das universidades e dentro dos centros de pesquisa. Logo, os países ricos, como os Estados Unidos, países da Alemanha, etc., onde geram maior estoque de conhecimento, tenderiam a ficar cada vez mais ricos, porque eles gerariam mais inovações. E os países pobres, que têm pouco estoque de conhecimento, que é o caso do Brasil, gerariam poucas inovações, logo ficariam mais pobres em relação aos mais ricos. O que nós descobrimos nessa teoria é que ele afirma com muita convicção e com muita certeza científica que o conhecimento é um bem público. E para o economista, o que é bem público? Não tem dono. E todo mundo pode usar ao mesmo tempo. Né? Nós agora, na sua entrevista e nesse programa, só estamos nós dois. Não cabe mais um. Já existem alguns outros tipos de bens
que umas pessoas usam e outras podem usar ao mesmo tempo, tipo a internet, por exemplo. Então, esse bem importante que é o conhecimento, mesmo sendo gerado em vários países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos podem usar também porque é um bem público o conhecimento. E isto tem acontecido numa velocidade enorme nas universidades brasileiras, nos centros de pesquisas e na garagem da juventude brasileira com essas startups, que mesmo o Brasil não sendo gerador de conhecimento, esse conhecimento está no Google, está nas nuvens. E os jovens brasileiros, né? Essa característica empreendedora do Brasil, eles vão buscar esses conhecimentos e estão trazendo para o Brasil, gerando muita inovação. E essa inovação ainda não está sendo medida. Bom, não seria, desculpa, claro, pergunta, muita pretensão o Brasil, na situação em que se encontra, chegar a esse extremo de superar os Estados Unidos em termos de potência mundial. Nessa questão do conhecimento, por exemplo, uma das críticas que tem sido feitas ao Brasil, de forma geral, é justamente a fuga de quem pensa, de quem faz pesquisa para o exterior, por falta de interesse, falta de oportunidade de ficar aqui. É verdade. Os cientistas que são geradores de conhecimento, eles têm um melhor apoio nos países que têm mais recursos e que investem mais no conhecimento. E, sem dúvida nenhuma, lá fora existem muitos brasileiros. E que, de uma certa forma, valoriza a nossa teoria de que o Brasil será o próximo império, e não a China, como todos pensam. Por quê? Porque esses brasileiros que vão lá fora, certamente têm relações com o Brasil, e têm relações fáceis de que, como eles estão adquirindo conhecimento lá fora, poderão, de uma hora para outra, voltar para a sua terra natal. Como, por exemplo, a Índia é um exemplo muito forte disso. Muitos jovens da Índia foram estudar nos Estados Unidos e, depois de um certo tempo, voltaram para a Índia e estão transformando a Índia num grande laboratório gerador de conhecimento. Pois bem, no caso do Brasil, o que essa pesquisa nos levou foi a descoberta dessas startups brasileiras, né? Então, os números é que nos consolidam nisso. Em primeiro lugar, quando você fala em teoria do crescimento, você tem que se distanciar daquele burburinho do dia a dia, do burburinho político, de ficar vendo o que está dizendo todo dia nos jornais nacionais, nos veículos de massa, no ano pré-eleitoral. Tudo isso importa muito pouco para o médio e longo prazo do crescimento econômico de um país, né? O que vale é o que está na sua base. Então, tem alguns números que eu tenho certeza que até o final da nossa conversa eu tenho condição, com fundamentos econômicos, de garantir que não é um ufanismo acreditar que o Brasil será o próximo império do bem do mundo. Primeiro, se você começar a olhar a história, você tem uma coisa importante na história. A minha escola científica não usa muito a história para explicar as coisas, mas é importante nós vermos a história como um resultado do caminho da humanidade. E se a gente observar, os impérios nasceram no Oriente e vieram para o Ocidente. Terminaram nos Estados Unidos e, historicamente, é mais fácil ele continuar no Oriente, e seria então o caso do Brasil, do que voltar para o Oriente. Mas isso é mais um aspecto histórico. Vou voltar para a ciência. Em 2018, o Brasil não tinha nenhuma empresa nova que se chama de startup valendo mais do que $1 bilhão. Quando uma empresa nova vale $1 bilhão, ela tem um apelido de unicórnio. Em 2018, o Brasil não tinha nenhum unicórnio.
nós estamos em 2021, nós já temos 16 unicórnios. O que é unicórnio? Essas empresas novas que passam a valer mais do que $1 bilhão. Cada empresa dessa está gerando PIB. Claro que esse PIB não está sendo medido de forma real pelo IBGE, porque nós sabemos que desde a Dilma o IBGE só trabalha com estatística, né? E nem sempre a estatística é coerente com essa nova era da economia, que a agilidade e a velocidade é muito grande. Então, eu costumo dizer que nós estamos tendo um aumento de um PIB que está escondido, né? Que a hora que esse PIB vier para a visualização dos brasileiros, nós vamos levar um susto. E aí a gente usa algumas tecnologias usadas pela economia, que é o 70. Né? Que é o número 70? Se você pegar o aumento do PIB por pessoa e dividir por ano e dividir por 70, você vai verificar em quantos anos aquele PIB vai dobrar, quantos anos leva para dobrar. Se um país crescer 1%, se dividir 70 por 1, vai levar 70 anos para 1% virar 2%. Né? O Brasil, esse PIB, porque é bom deixar claro isso, o que é PIB? É aumento de riqueza. Quando aquela moça que faz a limpeza diária, aquela diarista da sua casa, vai na sua casa e faz a limpeza, ela está fazendo PIB. Isso é PIB. Né? É a riqueza. E o PIB é igual à renda, e ela está recebendo uma renda. Então, esse PIB que está no subsolo do Brasil, a hora que aflorar, nós vamos crescer, e nós temos toda a condição econômica para crescer, entre 10% ao ano a 15%, mais que a China. Nós não precisamos criar cidade fantasma para crescer 15%. Né? E esse PIB gerado por essas startups é assustador. Bom, essa manifestação de otimismo está se dando justamente no momento que o Brasil vem passando, a política econômica do governo brasileiro vem passando por uma série de críticas e algumas até fundamentadas. A gente está com a inflação voltando a 2 dígitos, a gente está com escassez de alguns produtos já. E, acima de tudo, a diferença monumental de renda. Temos muito ricos, muito ricos e inúmeros bastante pobres. Quer dizer, a diferença tem aumentado entre pobres e ricos. Como é que se explica essa veja só, para a teoria econômica que vê de médio e longo prazo, essas informações são muito pontuais e de curto prazo e que não se sustentam perto do que está acontecendo de verdade no mundo real. Né? Quando você fala em inflação, você está vendo a economia pelo retrovisor. Quando você fala em números, em fluxo monetário, em moeda e a relação da moeda, você está falando da economia real pelo retrovisor. Porque a moeda é o reflexo do que aconteceu e não do que vai acontecer. A nova teoria econômica mostra o que vai acontecer e baseado por quê. Então, por que o Brasil terá um PIB maior do que o PIB per capita dos Estados Unidos? Porque ele tem todas as condições, e está mostrando isso, de crescer mais de 10% a 15% per capita ano. Se o Brasil crescer 10% per capita ano, em 58 anos o Brasil terá um PIB per capita superior dos Estados Unidos. Né? Isso é uma matemática econômica. Eu não estou inventando, eu não estou pondo ideologia, porque ideologia você não consegue colocar dentro de uma ciência, porque se destrói. Né? Então, eu estou falando em ciência econômica. E dentro da teoria da ciência econômica, se o Brasil crescer 15%, e nós temos o potencial de crescer 15% ao ano, de ter uma renda aumentada de 15% ao ano, em 38 anos o Brasil terá um PIB per capita superior dos Estados Unidos. E veja, essa ilusão do mundo enxergar a China hoje
de curto prazo, o modelo econômico chinês não tem sustentabilidade de longo prazo. E nós estamos começando a ver sinais disso com as implosões das imobiliárias chinesas, né? E que trará um susto de curto prazo, não só para a China, mas para o mundo todo. Mas o que consolida a nossa teoria de que o Brasil será o sucessor, né? Veja só, se você analisar de médio prazo, qual dos 3 países que tem área de plantio? Os Estados Unidos, a China e o Brasil. Qual desses 3 países que tem sol o ano todo, que tem mais água? Porque quando nós exportamos, nós estamos exportando água quando nós vendemos soja. E quem tem água para exportar? Só o Brasil. Veja só, quando eu falo em teoria do crescimento econômico e falo em 32 anos a 58 anos, 38 anos a 52 anos, eu estou falando que a população mundial estará passando de 9 bilhões de pessoas, que todas precisam comer. Qual é o país que vai produzir isso? Nós vamos ter que aumentar a produção de carne e de grãos. Qual é o país que vai produzir isso nesse período? O Brasil, não sobra para ninguém, né? É o Brasil que tem a maior quantidade de água doce do mundo, não só em cima, mas embaixo, né? Nós temos a maior área agricultável do mundo. Hoje nós estamos... E não estou falando em derrubar a Amazônia, essas conversas de curto prazo, de conversa de eu estou falando no que já tem, né? O Brasil tem uma capacidade de aumentar a produção agrícola, não só para os brasileiros, mas para o mundo todo. Então, essa conversinha de inflação, de dólar alto, aliás, o dólar subiu porque isso vai, a médio prazo, aumentar as ações da Bolsa, porque o aumento do dólar, ou a diminuição da Bolsa, foi porque o Bolsonaro tende a se reeleger. Se ele tender a se reeleger, significa que a direita deve assumir a próxima presidência, o que é mais coerente com o capital internacional de investir no Brasil e das ações também. Então, o que todo mundo está achando que é ruim, ao contrário, vem consolidar essa teoria econômica. Professor, a propósito, até que ponto a gestão política influi na economia de um país? Olha, no mundo atual, porque se você me faz essa pergunta do século XX, no mundo analógico, na economia industrial, eu diria que a política influenciava muito. Nessa nova era do conhecimento que nós estamos vivendo, na economia 4.0, no capitalismo 4.0, a economia cada vez está ficando na poeira. Os estados estão ficando na poeira. O crescimento do mundo, e que nós estamos vendo, é da economia privada. Os estados estão ficando cada vez mais atrás de todo um processo econômico privado. Não existe mais sustentabilidade do público, principalmente no caso do Brasil. Então, o Brasil vai para o primeiro mundo, independente de qual é o tamanho do estado, que vai tender a diminuir, não por conta da vontade do Estado e nem dos políticos, mas da própria iniciativa privada, que vai atropelar esse processo público. Ok, nosso muito obrigado ao professor Luiz Carlos Barnabé de Almeida, ele que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, pela sua presença aqui em Conjuntura. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.